Olá, muito boa noite para você sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa noite para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, através do Facebook e YouTube. Então não se esqueça de curtir o link de transmissão e compartilhar com seus contatos a nossa live. É uma forma de levar a TV Kefas cada vez mais longe. Precisamos muito da sua ajuda. Então compartilhe a programação da TV Kefas e também se torne um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. E desde o final de outubro, começamos a entrar no período de chuvas, período que requer mais atenção da população. E no Kefas Entrevista de hoje é sobre esse assunto que nós vamos falar, como está a situação, dicas também de segurança para passarmos por esse período. Para esse bate-papo, nós estamos recebendo o Tenente Lino, do Corpo de Bombeiros Militar. Tenente, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, Luana. Boa noite a todos os espectadores também que nos acompanham aí. Tenente, vamos começar falando então como que está a situação desse início aí de período chuvoso na nossa região. Então, a situação desse início de período chuvoso na região do 6º Batalhão, né, que é a região, o batalhão, ele engloba tanto a parte aqui de Valadares quanto a parte de Teófilo Otoni. Então, a nossa área de atuação, ela vai do leste, né, vai até a parte do norte e nordeste de Minas. A gente já teve algumas ocorrências relacionadas à chuva, principalmente na área de Teófilo Otoni, né? Aqui na cidade de Valadares a gente ainda não teve muitas ocorrências relacionadas a chuvas. Mas em Teófilo Otoni, como eu havia falado, a gente já teve vários casos, inclusive com alertas vermelhos, né, de chuvas do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia. Quais são os principais tipos de ocorrência que foram registrados até o momento em nossa região? Então, nossa região a gente já registrou, né, como eu falei, na área de atuação do batalhão, a gente já registrou algumas ocorrências de deslizamentos, desmoronamentos, aí, às vezes até com estrutura colapsada, né? Desmoronou parte de uma casa, parte de um muro. A gente também já teve ocorrência de vítimas ilhadas, né? No caso de ter que retirar uma vítima ou várias vítimas de bote, de locais sem acesso, que a água subiu muito e impediu aí que a pessoa, né, pudesse se locomover para uma área segura. Então a gente atua também nessa parte de retirar vítimas ilhadas. Isso é muito comum, né, no âmbito do Corpo de Bombeiros, período chuvoso. É uma ocorrência muito corriqueira realmente e juntamente com essas áreas de deslizamento, né, desmoronamento, são as ocorrências que o Corpo de Bombeiros mais atende nesse período chuvoso. E há previsão de situações de alerta até o final desse período? Há previsões, situações de alerta, porém é sempre importante mencionar que isso é algo muito dinâmico, né? O cenário, para a gente ter mais segurança, ele é medido aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia em até 15 dias. Então, a gente consegue emitir alertas mais confiáveis em até 15 dias. O que eu posso mencionar é que até agora, né, no período, nessas chuvas que tivemos até final de outubro e essas de novembro, é que elas têm sido muito próximas às do ano passado. Então, o que eu posso mencionar também é que ainda a gente está bem abaixo da média, da máxima histórica, né, entre 2015 e 2021, que foi o ano de 2018. A gente está abaixo dessas ocorrências. E para ter uma previsão mais segura, é isso aí, é de 15 em 15 dias, a Defesa Civil, o INMET, o Corpo de Bombeiros, a gente vai trabalhando para conseguir chegar esse aviso à população, né, de maneira prévia, para que a gente consiga agir preventivamente, para mitigar os riscos, né, que possam vir a ocorrerem. Né? E em comparação, como já foi começado a falar, em comparação ao ano passado, na mesma época do ano, como que está a situação aqui na nossa região? Aumentaram os índices ou não? Então, o que eu posso adiantar, né, das ocorrências de outubro e novembro, a gente está agora na primeira quinzena de dezembro ainda, então os dados mais confiáveis que eu tenho são de outubro e novembro, da nossa situação. No ano passado, 2021, as ocorrências que o bombeiro atendeu relacionadas à defesa civil, relacionadas a desmoronamentos, pessoas ilhadas, né, a ocorrências típicas de período chuvoso. Essas ocorrências no 6º Batalhão foram 198, o número delas. E nesse ano, 2022, a gente teve 199. Então, como eu havia falado, é um período que está bastante similar ao do ano passado, né? Esse ano do ano passado, e ambos os anos estão abaixo da média histórica ainda. Né? Isso, claro, que é o que tem ocorrido até agora. Pode ser que haja reviravoltas, etc. Porém, o que se tem até agora é um período dentro do esperado, da média do período, né? Que ainda assim causa estragos. Tenente, quais são as principais causas de morte nesse período de chuva? As principais causas de morte, elas são relacionadas principalmente a deslizamentos, né, desmoronamentos. Porque muitas vezes a pessoa está lá vivendo numa área de risco e tem já rachaduras na casa, às vezes, eu vou até passar melhor depois algumas dicas para prever isso,
mas às vezes já está caindo um pouco de terra, de encostas próximas à casa, e a pessoa não percebe, fica lá, acaba às vezes no momento de defensiva da pessoa, acha, não, parou de chover, agora está tranquilo, aquilo desmorona, né? Então isso é uma ocorrência, infelizmente, que ainda ocorre, né? Às vezes por desconhecimento da pessoa, por não, às vezes não acreditar nos avisos que a Defesa Civil emite, o Corpo de Bombeiros emite, etc. Outras ocorrências são relacionadas às enxurradas, né? Por exemplo, acontece da pessoa estar no carro e ver o nível da água subir, não sai do carro, não abandona o carro, e o carro é levado pelo rio, às vezes tenta sair, cai num bueiro, algo assim, ocorre também. Mas o mais tipicamente acontece são ocorrências relacionadas a deslizamentos, desmoronamento. Tenente, nós vamos fazer uma pausa. O Kefas Entrevista vai a um breve intervalo. O Tenente Lino continua aqui conosco. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre o período chuvoso e as dicas de segurança. Não saia daí, porque voltamos em instantes. Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela? Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Santa Missa, todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, aqui pela TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Rezem o terço todos os dias para alcançar a paz no mundo. A oração do terço é um dos meios pelo qual podemos aprofundar o nosso relacionamento filial com a Santa Mãe de Deus e vamos estreitando os laços de amor e amizade com a Santíssima Virgem. De segunda a sexta, às 6 horas da noite, o Santo Terço, aqui pela TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Estamos de volta com o Kefas Entrevista e no programa de hoje nós estamos falando sobre o período chuvoso em que estamos vivendo e sobre dicas de segurança para passar por esse momento. Para esse bate-papo nós estamos recebendo o Tenente Lino do Corpo de Bombeiros Militar. Tenente, vamos continuar aqui então nosso bate-papo. Vamos falar agora então em relação a frequentar rios nesse período. O que é importante saber? Então, é importante saber que a dinâmica dos rios com a chuva, né, o rio ele se altera drasticamente. Então, a pessoa às vezes confia, não, até aquele ponto eu dou pé, ou aqui o rio é tranquilo, etc. Porém, o que ocorre com o aumento do volume dos rios, né, o comportamento dele, a correnteza dele passa a ser muito mais forte, então ele é muito mais imprevisível. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas, ao se banharem, procurem áreas com guarda-vidas, né, dependendo de alguns balneários, que possuem os guarda-vidas, áreas sinalizadas, sempre muito respeito à sinalização do Corpo de Bombeiros local, né, que indicam os locais que são seguros para que você possa tomar banho. E principalmente também, outro ponto de interesse são as cabeças d'água, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está num local próximo a uma cachoeira, principalmente a uma queda d'água, em que não está chovendo, porém uma chuva amontante, né? A montante desse curso d'água pode causar um aumento repentino do volume e aumentando repentinamente o volume ali naquela parte de cachoeira, de queda d'água principalmente, que é o que mais acontece, que é a cabeça d'água mais perigosa, pode causar esse arraste das pessoas, né? Arrastar as pessoas lá. Uma força d'água repentina muito forte. Então, há também o cuidado, há que se ter cuidado nas áreas de cachoeiras também, além das de rios. E como eu falei, né? O comportamento desses cursos d'água tornam-se muito imprevisíveis nesse período chuvoso. Então, é importante redobrar a atenção. Ao iniciar uma forte chuva, as pessoas, principalmente aquelas que já estão em áreas que têm possíveis alagamentos, já devem ficar atentas. Quais são as dicas de segurança para essas pessoas? Exato. A primeira dica de segurança a essas pessoas que eu dou é que elas enviem o CEP ao número 40199. Por quê? Por meio desse número, as pessoas vão conseguir receber alertas da Defesa Civil, né, sobre chuvas, sobre perigos que possam ocorrer no local, possam acontecer no local, ameaças, né? Por exemplo, a Defesa Civil, por meio do seu CEP, ela sabe se ali é uma área de encosta, se ali é uma área que vai alagar ou não. Então, é muito importante, primeiramente, enviar o número do seu CEP, apenas o número do CEP, para o número 40199, né, que é da Defesa Civil. Então, lá você vai receber alertas. É o primeiro ponto. Além disso, né,
A você que já sabe que sua região, né, a região da sua casa alaga, é importante manter-se sempre atento, além de receber esses alertas, ao comportamento dos rios próximos e ao volume de chuvas. Você vai conseguir prever se a chuva estiver atingindo níveis, né, ali o volume de água, que já não são mais seguros, você deve se retirar imediatamente. Você e sua família, priorizando sempre a vida, né? Em vez de, às vezes, querer buscar algum item valioso, alguma coisa, e retardar assim a saída, causando mais perigos ainda, né? A pessoa saia prontamente da casa assim que detectar o perigo, essa subida repentina do nível dos rios. Tenente, como já começamos a falar sobre as pessoas que moram próximo das encostas, que é o número maior de mortes até o momento desse período, quais são as dicas para essas pessoas? As dicas das pessoas próximas às encostas é principalmente, né? Tá chovendo muito, ok. Observar a encosta. Já começou a rolar pedra, começou a rolar um pouquinho de barro ali, quer dizer o quê? Que já está criando um acúmulo de água naquela encosta, está deixando ela mais instável. Então é difícil, né, prever o comportamento de uma encosta, ela pode simplesmente desabar de repente. Além disso, em construções é muito comum que a gente observe trincas e rachaduras, ou seja, ali o solo está cedendo um pouquinho e começam a aparecer trincas, rachaduras e isso inclusive pode ocasionar o desabamento da residência. Então, para quem mora perto de encostas é isso, se observar principalmente se já está rolando um pouco de pedra, observar às vezes ruídos, trincas na casa, né, e ao mínimo sinal de perigo, novamente, né, abandonar a casa o mais prontamente possível para preservar vidas humanas em prol do patrimônio, né? A pessoa, nesse momento, ela não... Claro que o patrimônio é algo que a pessoa conquistou, batalhou a vida inteira, porém, às vezes ali são questão de minutos, né, para que a casa venha abaixo, para que aquela encosta, né, ela desabe, né, desmorone no caso. Então, a gente sempre pede, né, para que viu trincas no chão, trincas na parede, a encosta já está meio instável, percebeu que choveu muito, está rolando um pouquinho de pedra, um pouquinho de barro, então a gente já recomenda, né, que saia de casa prontamente e foque na vida humana, né, não priorizar os bens, que infelizmente é uma perda muito grande, né, de bens, porém preservar a vida é o que a gente deve ter como prioridade. Tenente, quem presencia esse tipo de situação, como pessoas ilhadas, pessoas embaixo de escombros, o primeiro passo deve ser acionar o corpo de bombeiros. Tem algo mais que as pessoas possam fazer enquanto isso? Exato, você deve sempre acionar o corpo de bombeiros, né, via 193, nosso tridígito. E uma estatística interessante é que um grande número de vítimas, né, são pessoas, vítimas fatais, são pessoas que se colocaram em risco sem treinamento para salvar outras. Por exemplo, vi alguém se afogando, vi alguém numa situação complicada ali, às vezes vou tentar ajudar. Às vezes, claro, na melhor das intenções, obviamente, né? É um ato de bravura da pessoa que vai tentar ajudar. Porém, a gente não recomenda, a gente sempre instrui que esse tipo de atitude não é para ser tomada, porque a pessoa se torna vítima também, porque ela não tem os equipamentos, não tem treinamento devido. Então, o que a pessoa pode fazer? Nesse caso mais específico de alguém ilhado, alguém se afogando, é usar meios de fortuna para tentar salvar a pessoa. Por exemplo, eu tenho uma corda, eu vou tentar arremessar uma corda para a pessoa, tentar arremessar um pedaço de madeira, isopor, às vezes até uma garrafa PET, né, cheia de às vezes toca para a pessoa, aquilo já vira uma boia. Mas nunca se pôr em risco nessas situações. No tocante aí a desabamentos, pessoas em escombros, o que acontece nesses casos? Né? Quando a pessoa sem treinamento vai tentar resgatar alguém em escombros, ela pode piorar a situação. Por quê? Naquela dinâmica da estrutura colapsada, quando uma pessoa sem cuidado começa a transitar por cima, o que acontece? Se tiver uma pessoa muito no fundo daquela estrutura, a mera movimentação ali na superfície vai gerar uma movimentação toda embaixo, né? Vai seguir a dinâmica que vai poder, por exemplo, se a pessoa estava numa célula de vida, ali num lugar que ela estava respirando, estava conseguindo sobreviver, às vezes desloca uma telha, tijolos, alguma coisa, e acaba o quê? Acaba sufocando a pessoa, acaba comprimindo a pessoa contra paredes, né? Então, a gente sempre pede para que nunca uma pessoa tente por si própria ajudar nos escombros, procurar, porque se fizer isso sem técnica, você vai piorar a vida, né? Vai diminuir muito a sobrevida das pessoas que porventura estejam lá embaixo. Né? Se houver alguém com vida ali, essa pessoa tem que ser retirada com técnica. Né? O Corpo de Bombeiros tem diversas técnicas que a gente usa para busca e resgate em estruturas colapsadas, que envolvem, né, é uma prática muito minuciosa. Então, se você chegar pisando, pode atrapalhar, assim, diminuir muito a sobrevida das pessoas. Né?
Claro, caso se a pessoa esteja muito na superfície, esteja vendo a pessoa ali, está muito tranquilo, claro, é sempre recomendável, né? Tira às vezes uma, duas madeirinhas, puxa a pessoa, né? Isso pode acontecer e aumenta também a sobrevida da pessoa. O que a gente pede é para que a pessoa não se arrisque, né? Você que está vendo de fora, não se arrisque novamente. E caso seja uma estrutura muito grande, com potencial de vítimas lá dentro, evitar o trânsito de pessoas no local para não piorar e não diminuir a sobrevida de quem está lá, das vítimas que estejam lá dentro. Tenente, gostaria de agradecer na sua participação. Muito obrigado por ter vindo aqui dar essas dicas tão importantes para a população. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de divulgar um pouco aí de técnicas e procedimentos que salvam vidas, né? Às vezes muito simples, como arremessar uma corda para uma pessoa, um pedaço de madeira, uma garrafa PET que seja, ou evitar que alguém ande no escombro com potencial de vítimas, sempre é muito importante. E a gente lembra, né, sempre em cenário de perigo, relacionados aí ao período chuvoso, ligar o 193, nosso tridígito, e também ficar atento aos alertas da Defesa Civil, né, como eu falei, via 40199. Então, muito obrigado novamente a todos que estão acompanhando. Obrigado, Ana, pela oportunidade. Obrigada. O Kefas Entrevista chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e aproveite para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e nos ajudar nas nossas obras de evangelização. Uma boa noite para você e até o próximo programa.